Nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível viajar para o Chile e conhecer a neve gastando pouco. Oi gente, eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês de como economizar em uma viagem para Santiago do Chile. Bom, começando pelas passagens aéreas. É sempre importante ter flexibilidade para encontrar os melhores preços em passagens aéreas. Então, se você tem a possibilidade de definir a data das suas férias, seja no seu emprego, né? Se você tem essa possibilidade, é melhor você dar uma pesquisada nas passagens e ir sondando já. Se você definiu que você vai viajar, você já vai sondando para ter essa flexibilidade e encontrar os melhores dias para viajar num preço melhor. Em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês como eu faço a pesquisa das minhas passagens aéreas, mas é muito importante vocês ficarem dando uma olhada lá no Google Flights. É uma ferramenta muito boa do Google para você ver os preços das passagens, ir acompanhando com todas as companhias aéreas. Então, é uma ferramenta muito boa para se utilizar. Você consegue colocar lá notificações para quando aquela passagem abaixar de preço ou subir de preço e te avisando. Então, é uma ferramenta muito boa para a gente ir acompanhando os preços a partir do momento que a gente definiu. Não, vou viajar para Santiago do Chile. Aí você já coloca lá as datas assim que você tem em mente e vai acompanhando as baixas e as altas dos preços. E assim que aparecer uma oportunidade, você aproveita para comprar sua passagem. Outra maneira de economizar com a passagem aérea é comprando por companhias low cost. Nós temos a JetSmart, a Sky, que fazem, até recentemente estavam fazendo o trecho por R$350. Então é um preço muito bom também. Mas assim, é importante você saber que não está incluso a bagagem de mão nesse valor de passagem. Sempre na companhia low cost, se você for comprar a sua passagem por ela, na hora da compra você tem que colocar lá que você vai querer a bagagem de mão ou bagagem despachada. Ela não está inclusa no preço da passagem, então é muito importante vocês se atentarem a isso. O serviço de bordo não é dos melhores, né? Com essas companhias, tem essa questão também de não ter a bagagem inclusa, então você tem que fazer a compra. E se você deixar para fazer a compra da bagagem quando você já chegar no aeroporto, fica muito mais caro. Então, às vezes, você vai pagar um barato que sai caro. Eu, particularmente, prefiro utilizar a Latam. Com a Latam, eu já sei que tem a bagagem de mão, eu sei como funciona, eu sei que o serviço de bordo é um pouco melhor, né? Então, assim, eu prefiro comprar por lá. Sem contar com a questão de dividir no cartão. Se você quiser comprar passagem dividida, você não consegue nas companhias low cost. Você só consegue passar uma vez no crédito lá. Então, com a Latam, você consegue dividir de 4 vezes, ou se você tiver um cartão da Latam, você consegue dividir até 10 vezes. Então, assim, é muito interessante. Eu, particularmente, prefiro comprar pela Latam mesmo. Mas, assim, se para você está ok pagar o valor, você tem um valor para pagar à vista, se você não se importa com essas questões, e se o valor tiver, assim, com muita diferença para o preço da Latam, que às vezes não tá tão diferente, por isso que eu tô falando para vocês verificarem se compensa ou não. Mas se o valor tiver realmente muito bom na companhia low cost, e você não se importar, vai de companhia low cost. E aí você pode também seguir eles no Instagram, eles sempre soltam promoções, sempre soltam cupons, então ficar acompanhando, que é uma forma também de você economizar muito na sua passagem aérea. Vamos agora então para o tema da hospedagem. A hospedagem ela vai depender muito do estilo do viajante. Nós preferimos ficar em Airbnbs para a gente conseguir economizar, até mesmo na questão da gente conseguir fazer uma comida, fazer um café da manhã, principalmente ali em Santiago, os passeios eles saem muito cedo. Então, assim, você não consegue tomar o café da manhã do hotel se você estiver hospedado no hotel. São poucos hotéis que eles já dão pra você o café da manhã pra você levar e tomar no caminho. A gente prefere ficar em Airbnb pra gente poder economizar na nossa viagem e pra gente poder ter mais praticidade, né? E assim, eu já achei valores muito melhores no Airbnb do que um hotel, sabe? Então é uma maneira de economizar tanto com a hospedagem em si, quanto economizar na viagem. Você consegue comprar as coisas para fazer a sua comida lá no Airbnb. Uma outra opção também que a gente ainda não utilizou, mas a gente tá já ansioso para fazer, é se hospedar em hostel. Lá em Santiago tem um que é o Hostal Providência,
que parece ser muito legal e assim, é uma oportunidade para você conhecer muitas pessoas, né? Então se você tá viajando sozinho, inclusive, é uma boa oportunidade para você fazer amizades. E nesse hostel lá do Providência, eles têm festa, eles têm várias coisas lá, tem um espaço muito bacana, então assim, eu acho que é uma maneira muito boa de você também economizar e conhecer pessoas, né? Você tem contato com pessoas de todo mundo, então é muito legal. É importante vocês saberem que sempre que vocês forem viajar, não fiquem no centro. O centro sempre costuma ser um lugar que não é bom, não é uma boa localização para você se hospedar. Claro, pode ter as suas exceções, mas na grande maioria nós já percebemos que não é bom se hospedar no centro. Então, em Santiago, é recomendado ficar na região ali de Providência, Las Condes, que é uma região melhor, próxima ali do Sky Costaneira, né? Costaneira Center. Então, se você está programando sua viagem, dá uma olhadinha no assunto mais a fundo sobre isso, sobre a localização. Mas o que eu recomendo para vocês é se hospedar em Providência. Nós nos hospedamos lá e gostamos muito, é muito gostoso o bairro e bem perto ali do Costaneira. Sobre o câmbio, como eu já falei para vocês em um outro vídeo, sempre que eu marquei a minha viagem, eu já sei, vou começar a fazer o câmbio para eu conseguir pegar o câmbio médio. Porque se eu deixar tudo perto da viagem, o câmbio pode estar alto, ou se ele estiver muito baixo também, vai ser ótimo, mas eu corro risco, então eu prefiro ir pegando aos poucos até chegar a data da viagem. E a gente utiliza o cartão da Wise. Lá em Santiago, assim, nós não tivemos dificuldade para passar ele, mas eu já ouvi muitos relatos de que tem lugares que não aceita. É bom você levar em espécie e também o cartão. Então você pode fazer ali uns 60%, 40%, 60% na Wise, 40% em dinheiro, em espécie, né? Então você leva o dinheiro daqui em reais, leva um pouquinho já feito o câmbio, né, em pesos chilenos, para você não passar perrengue nenhum, mas chegando lá, aí você vai fazer o seu câmbio e troca o restante do valor que você levou em dinheiro, que aí o câmbio assim é bem melhor. Você consegue um câmbio muito maior. Eu estou recomendando isso, mas eu não fiz isso, tá? Quando a gente foi para Santiago, a gente levou no cartão da Wise e a gente foi sem nenhum peso chileno. A gente foi só com os pesos no cartão da Wise. E aí, a gente ainda chegou lá tarde no dia, aí as casas de câmbio já estavam fechadas e a gente teve que fazer câmbio no outro dia. Mas assim, graças a Deus, tinha um supermercado próximo do Airbnb que a gente ficou hospedado e a gente conseguiu comprar as coisas pra gente comer à noite nesse dia pelo cartão da Wise e não tivemos problema. E aí no outro dia, de manhã, a gente estava pertinho já da rua da Avenida Pedro de Valdívia, que é o lugar que a gente fez o câmbio, e a gente estava próximo dele, então a gente saiu cedinho, foi na casa de câmbio, trocou e aí sim pegamos os pesos. E aí a gente pôde utilizar tanto o cartão da Wise quanto o dinheiro em espécie. Bom, falando do transporte e da locomoção. Primeiro, para sair do aeroporto, a melhor opção é utilizar um transfer. Eu não queria utilizar, eu procurei várias formas, mas assim, eu vi que a melhor forma realmente lá é o transfer, tá? Para você utilizar o Uber lá, o Uber não é legalizado. Então, assim, é muito complicado para o Uber chegar no aeroporto. Então, você pode passar muito perrengue ali para poder conseguir o Uber, o táxi lá. Ele não é recomendado de usar, porque os taxistas passam golpe nas pessoas. Então, assim, eu vi muito caso, muito vídeo falando sobre isso, sobre golpe de taxistas. Então, eu não quis nem passar perto do táxi por lá. E aí, a forma que eu encontrei foi o transfer, e a gente contratou pela Transfer Brasil. Assim, gente, nossa, super recomendo, foi muito bom. Foi o Pablo quem nos pegou no aeroporto e também nos levou na nossa volta. E assim, ele era super gente boa, ele foi conversando com a gente, já foi dando dicas. Assim, foi muito, muito, muito bom. A gente gostou muito do Pablo, a gente também já ganhou 2 chips assim que a gente chegou lá, que ele nos encontrou, ele fica esperando a gente com uma plaquinha na saída do aeroporto. E aí são umas vans, eu vou até deixar umas imagens aqui pra vocês verem. Já entregou os chips pra gente, então a gente já ficou conectado. E aí ele nos deixou na nossa hospedagem e assim, recomendo muito.
Outra opção que eu vi de transfer em Santiago também é o Transvip. Parece ser muito bom, o valor é mais em conta, se for menos pessoas, porque no nosso caso, como era 2 pessoas, né, o valor ficou bom, se for pensando por pessoa. Mas nesse outro, se for uma pessoa só, eu vi que ele compensa bem mais. Então fica a dica da Transvip. Para o deslocamento dentro da cidade, gente, o transporte público, ele funciona perfeitamente. Assim, nossa, sem comparações pra gente que vive aqui no Brasil, lá funciona muito, muito bem. É muito rápido, passa muito rápido o intervalo de metrôs, ônibus, então assim, vale super a pena você ficar utilizando o transporte público, tá? Para utilizar o transporte público lá, você tem que comprar a tarreta BIP, que é esse cartãozinho aqui. Eu vou deixar para você aqui os valores certinhos da tarreta e das passagens também, tá? Mas se eu não me engano, a passagem mais cara que a gente pagou lá foi 730 pesos. Mas assim, gente, funciona perfeitamente bem. A gente conseguiu chegar em todos os lugares que a gente tinha interesse de ir através do metrô. Então você consegue chegar em todos os pontos turísticos utilizando o metrô ou o ônibus. O Uber também funciona perfeitamente lá, mas a gente tem essa vontade de realmente imergir na cultura, né, desse novo país que a gente está conhecendo, então foi ótimo e atendeu super bem. Falando sobre alimentação. A alimentação em Santiago é realmente cara, tá? Não se enganem achando que vocês vão economizar muito em alimentação, porque realmente não tem como fugir, né? A gente tem que comer. Então, a alimentação a gente gastou um pouco mais mesmo, mas a gente conseguiu economizar muito da forma que eu falei pra vocês, que é fazendo as nossas refeições no nosso Airbnb. A gente deixou pra comer alguns dias nos restaurantes que a gente tinha interesse de ir, e o restante dos dias, café da manhã, como a gente saía cedinho pra fazer passeios, a gente comprou no supermercado Jumbo, no Costaneira, e aí a gente fez as nossas refeições. A gente comprou a massa do macarrão, né? O molho bolonhesa já pronto, então assim, é muito tranquilo para comprar alimentação assim fácil de fazer no Airbnb. Outra opção é comer em restaurantes que tem o menu del dia, que é uma opção que vem com a entrada, o prato principal e a sobremesa. E aí eles costumam fazer um preço melhor. Vocês podem olhar essa opção ou a opção também de, se vocês ficarem em Airbnb, igual eu falei, comprar as coisas no supermercado e fazer no Airbnb, que dá uma economizada muito boa. E aí você pega aqueles restaurantes que você tem interesse de conhecer, são os melhores restaurantes. Um dia você quer jantar fora, 2 dias, você separa esses dias, esses restaurantes e vai neles, e aí você consegue economizar fazendo assim. Agora falando sobre a internet. Bom, como eu falei com vocês, o Transfer ele já disponibilizou pra gente 2 chips para cada um. Nós passamos 5 dias apenas lá, foi apenas 3 dias inteiros, então pra gente super atendeu apenas 2 chips e a gente devolveu os outros 2 para o transfer na volta. É super tranquilo você deixar para comprar o chip perto da hospedagem que você estiver, tá? Mas assim, se você não conseguir, se você quer ter realmente essa comodidade de sair do Brasil com chip, tem essas outras opções, o meu chip, alguns outros assim que você consegue comprar o chip aqui ainda no Brasil. Falando agora sobre passeios. Nós fechamos todos os passeios com a We Love Chile. Eu verifiquei as agências de passeio de lá e assim, a We Love foi a que mais me atraiu. Eles são muito bons no marketing e assim, eu fechei com eles o passeio. Eu fiz Portillo, fiz Vale Experience, que a gente foi no Vale Nevado e Farellones, aí faz um piquenique em Farellones. No caso, a gente foi em novembro e em novembro não era para ter neve, mas assim, a gente deu muita sorte que nevou muito, assim, pro final do inverno e não tava nevando antes, foi nevar no final do inverno. E aí quando a gente chegou lá ainda tinha muita neve no Vale Nevado, e, assim, foi um presente mesmo pra nossa lua de mel, ver tanta neve, foi muito lindo. E aí a gente nem esperava, né? Então assim, a gente não se programou em questão de roupas, essas coisas, porque não era pra ter neve. Mas a gente conseguiu alugar lá. Antes de subir para os passeios, eles passam nos lugares para poder fazer o aluguel da roupa de neve. Eu recomendo muito para vocês verificarem a loja de neve.
essa loja, eles fazem um preço muito bom. Eles fazem a R$70 o kit completo para você poder ir pra neve. Então, assim, é muito bom o preço, compensa muito mais, porque eu paguei praticamente esse valor somente numa calça e na bota. Então, ele já tem o kit completo e é mais barato quase ainda pelo valor que eu paguei. É uma opção muito boa. Eu recomendo também os passeios, vocês fecharem com a We Love She. Gostei muito deles. Vou deixar aqui o valor para vocês que eu paguei em cada passeio, esses 2 passeios que a gente fez. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem alguma ajuda, pode me chamar que eu estou à disposição para ajudar vocês. É isso, até o próximo vídeo.